nação tricolor, como é que vocês estão? Aposto que muito bem-humorados, né? Porque ontem foi o domingo. Vamos falar sobre ontem, que já começou com aquela música do AC/DC, que só de ouvir me arrepiou inteira. Vamos falar do jogo de ontem em detalhes. Vamos falar do Maxwell, você que me perguntou se o São Paulo tá atrás de outro lateral. E do Lima, qual foi essa história? O São Paulo chegou aí atrás do Lima, o que aconteceu? Teve conversa, vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre São Paulo e Santos, os dados disso e como que vai ser o próximo jogo. E os detalhes do contrato do Prato, que foi apresentado hoje, vamos falar da apresentação dele. E deu muita conversa, né? Muito pano pra manga, se vai ter que comprar mais 20%, mais 45%, até quando e quanto que vai pagar. Muita gente tá falando sobre isso, esse assunto rendeu. Vou te explicar nos mínimos detalhes esse contrato, fica comigo aí no vídeo. Gente, que domingo que foi esse, hein? Só de ver aqui as regiões do Morumbi lotadas, um monte de carro parado, as ruas cheias, aquela festa, me lembrou aquele clima de Libertadores que esse ano a gente não vai viver, mas a gente tá vivendo um sentimento todo especial com o Rogério Ceni, com a apresentação do Prato, foi incrível. 51 mil pessoas, bom, foram 50.500 pagantes, as outras não pagantes, 51 mil pessoas vieram no Morumbi ontem. E com certeza se arrepiaram. Bom, primeiro elas se arrepiaram que voltamos a iniciar as partidas com o AC/DC, estádio lotado, e vem bam. Tem que colocar a musiquinha de fundo aí, pra pessoa se sentir no estádio. E aí, o cara do microfone chamou e começou a apresentar os dados do Jusilei, que foi muito bem aplaudido. Todo mundo gritou, Jusilei! E depois veio o Prato, e quando ele veio o Prato, eu ficava, nossa, olha só que é. Pra mim foi uma coisa utópica, era inacreditável. E eu achava que eu já estava emocionada, mas dava pra se emocionar mais quando o Rogério Ceni subiu e você fala, caramba, é verdade. Eu arrepio, tem cara de me arrepiar também em São Paulo. Mas é verdade, ele é o nosso técnico, foi muito bem querido, muito bem-vindo à nossa casa para construir mais 25 anos de história. Seja muito bem-vindo, Rogério. Agora vamos falar do jogo. Eu quero falar em primeiro lugar que quando a gente perdeu do Audax, a imprensa pegou no pé do Rogério Ceni para falar que foi a pior estreia de um técnico no São Paulo, porque nós tivemos aquela derrota. E agora ninguém tá falando, e nós viemos aqui falar pra você, que foi a estreia mais ofensiva da história do São Paulo no Morumbi. E aí ninguém vem e fala que o Rogério teve esse marco histórico. E também vamos colocar que foi histórico 51 mil pessoas em pleno jogo de Paulista. Foi um domingo histórico e completo, né? Pessoal, no começo eu fiquei nervosa, achei até que não ia, que a ponte se fechou inteira, fechou ali o meio. E aí o Rogério foi colocado em teste, à prova tudo que ele fez na pré-temporada esses dias, né? Ele abriu o time pelas laterais, e aí eu fiquei com o coração na mão, porque era o Bruno de um lado e o Júnior pegando experiência do outro, que eu tenho muita esperança e brilhou no jogo de ontem. E aí a Ponte fez 1-0. A Ponte estava cheia de linhas de defesas que a gente de jeito nenhum conseguia passar. Mas também quando passou foi um baile todo. Se você pegar o São Paulo, ele tem 75% de posse de bola. Desde o começo, estava mandando no jogo. Ponte fechou tudo. Eu preciso falar que arrasou, foi um monstro. O Cueva, que gente, toque para gol, para criar jogada, para fazer aquele meio campo. O que foi aquilo ontem? Olha, saiu muito bem aplaudido no fim do jogo, merecido, gritado o nome, ovacionado pela torcida. Vou elogiar ele, também vou elogiar o Luiz Araújo, que pra mim, particularmente falando, apresentou uma grande melhora. Teve o gol que ele serviu o Gilberto, ele veio vindo pela diagonal, mas ele veio na velocidade da molecada, que é aquilo que a gente espera desses moleque mesmo, né? Deu uma tiradinha, um rolinho no cara e serviu esse cara aqui, que também tem que ser muito elogiado, que no Twitter também foi ovacionado, não só no estádio. Até brincaram que pode mandar o Prato embora, não vamos chegar nesse ponto. Mas olha só, uma pessoa que não teve todas as oportunidades ano passado, de repente a gente tinha um cara legal e era esquecido, na época o Ricardo Gomes foi deixado de lado e tal. Ele teve a chance dele só com o Pintado no finalzinho do ano passado, e aí mostrou que veio.
E o mais interessante disso tudo, você pegar no jogo de ontem, é que os substitutos dos apresentados jogaram muito bem ontem, porque o João Schmidt também foi bem. E tava quem? O Prato e o Jusilei assistindo e falando, ó, tem bom banco aí, tem uma disputa boa. Fiquei feliz por esse lado também. Inclusive o Ceni falou sobre isso na coletiva, falou, olha, um dos pontos positivos nesse elenco é a competitividade. Quer dizer, ninguém, a gente fala ninguém com parênteses, tirando o Prato. Ninguém vai ter vaga garantida. Além do rodízio, vai ter que competir e suar para se manter na vaga. Mas eu fiquei assim, tranquilíssima, porque se acontecer alguma coisa com o Prato, se ele estiver cansado, o cara tá aí, né? Foi muito bem ontem. Meu Deus, o que foi isso, Gilberto? Pelo amor de Deus, você tá de parabéns. Gente, também reparei ontem que o time do Rogério tá evoluindo. A gente tem que ter calma, que é o segundo jogo do Paulista. Tem muita coisa ainda para vir pela frente. Tanto é que a gente teve uma derrota pro Audax e agora uma vitória larga. Não é para se iludir. É para comemorar? É. Mas não é para se iludir. Tem que ver as coisas. Achei que houve uma evolução de um time que pega a bola e sabe o que fazer. Achei que houve uma evolução de muito passe correto, inclusive 90% dos passes foram certos. Se a gente falou mal disso no último vídeo, nesse vídeo já tá de parabéns, acertou nisso. Achei que foi o time mais ágil e muito ofensivo, que é a proposta do Rogério Ceni. Mesmo quando ele recuou, colocou 3 zagueiros, você viu um time que foi pra frente, que atacou, e nem por isso parou de criar ou de fazer gol. Pra você ver a diferença desse time, como ele já está mais objetivo. Contra o Audax, nós tivemos 27 chutes, 12 ao gol e só concluímos 2, certo? Ontem, nós tivemos 13 chutes, 10 ao gol e concluímos 5. Então você vê a diferença. E também, particularmente falando, eu tava um pouquinho assim com a Ponte. Eu achei que era um jogo mais difícil, eu achei que ia ser muito mais pegado. Então, tem uma evolução e uma segurança maior. Mas vamos com calma. Vamos com calma. Outra coisa que foi muito bom foi o Júnior, que a gente falou no último vídeo, porque se o São Paulo ia atrás de lateral, como que ia ficar nisso. Eu não vou falar do Bruno, da disputa com o Buffarini, que isso é uma opção agora do Rogério, ele que vai decidir, o Bruno foi bem ontem. Mas o Júnior se destacou. No último jogo, que foi a estreia do Júnior, ele deu passo para gol, mas ainda senti que estava preso, tinha mais o que mostrar. Já agora contra a Ponte, brilhou e tem que pegar mesmo essa segurança. A gente precisa muito que o lateral esquerdo dê certo, há muito tempo a gente está trocando nome nessa área, vem um, vai outro, precisa que ele pegue segurança, que de repente você vai atrás de outro lateral esquerdo, tem que entrosar ele no elenco, passar por todo um processo. E o menino veio da nossa base, é um dos destaques da nossa base. Só precisa de segurança e de experiência. Então vamos dar todo apoio para ele e torcer para que dê certo. 2 pontos finalizando do jogo que foram lindos. O primeiro, que a gente sempre quis que um técnico fizesse, o Rogério fez. Colocou os meninos da base, quando o jogo já estava ganho, né? Colocou o Shailon e o Araruna. E você viu 6 meninos da base ao mesmo tempo disputando o Paulista. Lindo, a hora certa de fazer isso, bacana, chegar no Brasileirão com experiência. E o segundo momento, que eu já tô arrepiada de lembrar antes de falar, foi quando ele chamou o Lugano. E eu tive que tirar uma foto nas minhas redes sociais do Mito, dando instruções pro Lugano. E o Lugano entrou, e não entrou só porque tem o nome de Lugano não, porque é Josi e tudo mais, não. Entrou porque taticamente também faz seu papel, faz sua função. Salvou a gente no último lance lá, que ficou todos os zagueiros para trás. E vinha vindo o jogador da Ponte, ele apareceu de lateral, deu uma ombrada no cara e salvou ali a situação. Foi uma cena épica ver o Mito, o Lugano, toda essa São Paulinidade trabalhando num jogo tão positivo com a torcida apoiando. Muito legal. E o último ponto para você é o quanto que a torcida quer que o Sidão dê certo. Porque o Sidão falhou no primeiro gol, teve lá suas falhas, também teve seus acertos, mas a cada momento, por mais que falhasse, a torcida tava lá, Sidão. Essa energia vai fazer a gente chegar em algum lugar. Assuntinho que não quer calar.
detalhes do contrato do Lucas Prato com o São Paulo. Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, São Paulo não é obrigado a comprar uma porcentagem do Prato até junho, julho, não. O que acontece aqui é o seguinte: o Lucas Prato terá certas metas individuais e coletivas para cumprir no São Paulo e na seleção argentina. Se ele cumprir essas metas, o São Paulo compra 15% dele ao final de cada ano que se passa, até o final do quarto ano dele, que ele vai ficar aqui 4 temporadas, certo? Então, se ele cumprir em dezembro desse ano, são 15%, se ele cumprir no ano que vem, mais 15%, e assim por diante, até alcançar 95%, porque os outros 5% que restam são do Atlético em conjunto com uma rede de supermercados lá de Belo Horizonte. Então, esses 5% não serão mexidos. Nesses 4 anos, o São Paulo pode chegar a desembolsar mais 11 milhões de euros por ele. Porém, a cada janela, o jogador é monitorado e se chegar alguma proposta superior a 11 milhões de euros e que agrade o Prato, o São Paulo é obrigado ou a comprar mais 15% do jogador ou a vender. O interessante nessa forma desse contrato, não existe nenhuma forma de prejuízo do São Paulo em relação ao Prato, a não ser que o jogador desse muito errado aqui, o que a gente sabe que não vai dar, porque é o Prato. Então, não existe forma de prejuízo em relação a isso, porque o São Paulo já desembolsou, numa futura janela, se chegar uma proposta e não bateu as metas e tiver que vender, vai ser reposto. Legal? Falando nisso, Lucas Prato foi apresentado hoje. Falou que uma das pessoas muito importantes para a decisão dele de vir para o São Paulo, além daquilo que a gente já falou no último vídeo, foi realmente o Bausa, que o Bausa o instruiu, falou que da importância do São Paulo para o futebol sul-americano. Ele também já conhecia o nosso nome e veio para cá, tá todo contente, feliz. Quarta-feira não vai estrear por problemas burocráticos e jurídicos. Por ele já estava jogando, tá com forma física, mas já está treinando com o elenco. Então de quarta-feira vamos de Gilberto. Pessoal, vazou semana passada que o São Paulo conversou com o Lima e o Maxwell. Desde o começo da janela, o São Paulo já não queria gastar com lateral esquerdo. Em vez de gastar com um lateral, preferiu gastar, por exemplo, no Lucas Prato. Desembolsou um dinheiro ainda com o Jusilei, 1 milhão e 350 mil com o Sidão. Não tinha mais dinheiro para gastar. O que aconteceu com o nome Maxwell que todo mundo conversou na semana passada? O São Paulo está monitorando esse nome já tem mais de um ano. Na janela retrasada, o São Paulo monitorou e na janela do meio do ano passado também. Ele está no Paris Saint-Germain. O São Paulo ficava perguntando se o Paris Saint-Germain liberava o jogador de graça. E eles falavam não, né? Aí o São Paulo está aguardando porque no meio do ano, dia 30 de junho, acaba o contrato dele e daí ele pode vir de graça. Vai continuar monitorando o jogador, mas não tem nenhuma chance dele vir agora porque o São Paulo não quer desembolsar isso. Ainda tem que pagar o Prato, tem muita coisa para acontecer. O Lima também conversaram muito. O Lima é um atacante de 33 anos, ele já passou pelo Santos, Juventus, teve uma ótima fase no Benfica em 2015 e agora ele está lá nos Emirados Árabes. Ele era o plano B do São Paulo. Se o Lucas Prato não desse certo, o São Paulo ia desembolsar um dinheiro para tentar trazer esse Lima. O Lucas Prato deu certo, não precisa do Lima. Ainda monitoram a situação dele porque no meio do ano o contrato dele também acaba. Isso não significa que eles vão atrás, só estão monitorando a situação. Para caso você precise de um banco futuramente, você não sabe, né? Mas o Prato deu certo, então é o Prato. Gente, vem aí mais um duelo, que é um clássico Sansão, quarta-feira. O São Paulo não vence o Santos como mandante de um jogo, o Santos sendo mandante num Paulista, há 14 anos. Então, jogo na Vila, já sabemos que é um desafio para o Rogério Ceni. Empate é um bom resultado, vitória é melhor, maravilhoso, né? Mas pela fase do São Paulo no Paulista, por esse começo do Rogério Ceni, é muito importante que nos próximos jogos aqui no Morumbi, a torcida continue comparecendo. Não vai comparecer só num jogo festivo, que foi apresentado 2 reforços, que era o primeiro do Rogério. Não. Esse projeto de integração de base do Rogério porque ele tem que provar muito nome, né? As falhas dele estão sendo procuradas com lupa. A torcida tem que comparecer. Então, o clássico a gente vai assistir pela televisão, mas esteja aqui no Morumbi para o próximo jogo da tabela, para apoiar esse momento do São Paulo, que é o único, que é especial e
eu prefiro nem prolongar muito porque eu sou uma pessoa iludida e esperançosa nesse momento como São Paulina. Então eu não vou me prolongar muito, só vamos apoiar incondicionalmente. Pessoal, vocês mandaram nos comentários um monte de escalação legal. Vocês sempre arrasam nos comentários. Se o São Paulo lá nos comentários de vocês estava feio. Eu só não vou debater ainda elas porque tá chegando 10 anos de site, primeiro aniversário de década do SPFC.net. E quinta-feira a gente quer fazer alguma coisa especial. Pro outro vídeo, aí a gente fala de escalação. Para você que me mandou um comentário sobre a camisa, no vídeo seguinte a gente vai falar melhor disso, que a gente viu que tiveram 2 comentários que saiu como vencedor. Mas fica tranquilo que também vai ter uma camisa para você pela situação que aconteceu, beleza? Então no final da semana a gente faz mais um vídeo sobre os 10 anos do site, que tem muita história, muita matéria exclusiva, teve muita coisa legal pra gente relembrar. Obrigada mais uma vez por assistir.